Bloco das Flores, Andaluzas, Cartomantes, Camponeses após Fum e o Bloco Um Dia Só. E o Bloco da Saudade, assim recorda tudo o que passou. Meu nome é Yara Fernandes de Moraes, sou a filha mais velha de Edgar Moraes. Moramos aqui na Rua Esberardi, onde o velho aqui fazia música, tocava violão e tudo, sentava aí e fazia as serestas dele que ele gostava muito, pelo menos do violão, ele tocava. E as músicas dele tinha frevo de bloco, tinha frevo de rua, tinha também maracatu. Papai nasceu aqui na Madalena, em 1904, e morreu aqui mesmo, em 1974. Era muito calmo, muito delicado, entendeu? Ele gostava de explicar, de falar, de conversar. Se você chegasse a conversar aqui, vixe Maria, era o tempo todo ele conversando. Papai, já vou, peraí. Ele conversava, batia um papo com o cara, e se fosse música, aí pronto, estava dentro do assunto dele mesmo. Gostava muito de tocar um violão e minha mãe se empolgou, se apaixonou por esse trabalho tão belo que ele fazia, viu? E isso foi muito envolvente dentro da família. Papai era muito festeiro, gostava de comemorações. São João, ele gostava muito, a rabiola dele era ligada com as músicas de São João. Ele gostava muito de Luiz Gonzaga, do irmão dele de Zé Gonzaga e de outros tantos da época. E ele gostava de ensinar a gente a dançar polca, dançar quadrilha. Era com a gente mesmo, com as filhas, com a família, com as sobrinhas. Ele gostava de preparar um tiragostozinho, claro, tomar uma coisinha. E a turma se animava e a gente terminava tudo isso com festa. Que ele era torcedor do América, vibrante torcedor do América, gostava das cores verde e branca, era um grande torcedor do América. Mas depois o América foi se extinguindo, foi acabando, ele começou a torcer pelo esporte. Então, essa paixão pelo esporte veio depois disso aí. Ele gostava de jogar um baralhozinho em casa, em família, gostava de... E aí eu digo que eu fui muitas vezes com ele, tanto eu como minha irmã também, ao Jockey Club, gostava muito de uma corrida de cavalo e só ia para apostar no cavalo azarão. Ele nasceu na Madalena, era uma pessoa autodidata, o que ele aprendeu foi com vovó, com a mãe dele. O papai era muito inteligente e pegava rápido tudo que a vovó ensinava a ele. O pai não ia à escola, não foi. A condição era outra, entendeu? E a paixão dele pelo irmão, Raul Moraes, é que a inspiração dele, voltada para a música, foi Raul Moraes. Ele tinha uma verdadeira veneração por Raul. Raul, também um grande compositor da época, entendeu? Fazia muitas músicas bonitas e ele se inspirou em Raul Moraes. Tanto é que essa música, A Dor de uma Saudade, a dor de uma saudade vive sempre em meu coração, ao relembrar alguém que partiu, deixando a recordação nunca mais. Hão de voltar os tempos felizes que passei em outros carnavais. Fez essa música para homenagear Raul Moraes, o irmão dele, A Dor de uma Saudade. E depois que Raul se foi, a gente também continuou inserindo no nosso trabalho músicas de Raul Moraes. A gente já botava, passou a acrescentar mais. Eu falando de Edgar Moraes, na época, por conta da situação de escolaridade dele, mas ele, quando ele ficou maior, mais velho, ele foi se aperfeiçoando em tudo isso e ele lia muito. E a leitura ajudou muito a ele. Que eu recordo de Edgar
Personagem que eu acompanhei em vida, que eu conheci até os seus últimos dias em 1973. Edgar foi aquele gênio musical. Ele tinha uma rima fácil, uma composição que contagiava. Porque as letras das composições de Edgar Moraes é uma verdadeira poesia, né? Então, ele não só retrata o carnaval como era antigamente, como ele retrata os foliões, como ele retrata os personagens que faziam parte do carnaval. Em Valores do Passado, especificamente, que é um grande clássico e que é um dos frevos de bloco mais conhecidos dele, também hino do Bloco da Saudade, ele reverencia 24 frevos, 24 blocos líricos em extinção. Isso uma composição de 1962. O Gato Preto foi o seguinte, isso aqui tinha água quando a gente chegou, era cacimba. Aí quando a gente amanheceu, o Gato Preto estava aqui dentro. E papai disse, Virgem Maria, eu vou tirar. Papai, não sei o quê. Aí ele tirou o Gato Preto. Aí foi que ele chegou e disse, eu vou fazer um maracatu e vou botar Gato Preto. Mas era assim, tudo ele se inspirava e chegava e contava. Nós íamos aos programas para se apresentar, eu ia cantar e eu ensaiava em casa com o papai. Ele pegava o violão, nós procurávamos ver um repertório e ele tocava as músicas dele, inclusive alguns frevos dele, de bloco, que eu já vinha escutando, vinha ouvindo. Quando ele chegava do trabalho, que ele dava aquele descansozinho, era o violão, a mesa já vivia pronta, era o violão, eram as partituras dele, era tudo que ele precisava para fazer os arranjos das suas músicas, que era ele que fazia. E ele não era um compositor só de frevo de bloco, ele fazia muito frevo de rua, ele tinha muitos choros, valsas, polca e maracatus, ele compunha nesse nível. Agora, a especialidade dele foi voltada para frevo de bloco e frevo de rua. Ele ia para lá, gravava tudinho, chegava lá, tinha Rosenblit para fazer o CD dele. Aí tinha Nelson Ferreira, tinha o Capiba. Aí ele botava o nome de uma música, aí os dois lá queriam trocar. Aí papai disse, é essa, eu só quero esse aí. Era Valores do Passado, Rebelde Imperial, a outra que tem a Dor de uma Saudade, que ele fez para meu tio Raul Moraes, que era o irmão dele. Mas tinha umas reuniões aos domingos, lá em casa, porque ele gostava de tocar os choros, as outras músicas dele. E tinha um pessoal que se juntava a ele e formava todo domingo aquele grupo. Então juntava-se os irmãos Miranda, Lupécio Miranda, Romualdo Miranda e Nelson Miranda com ele. Isso aí era uma coisa sem fim, era um dia de festa lá em casa. Era tendo uma coisinha para a turma beber e um tira-gostozinho. Era uma música atrás da outra, cada um que tocasse coisas belíssimas, boas de se ouvir. Isso, às vezes era durante o dia e às vezes era à noite. E quando era à noite, isso a gente podia dizer que terminava numa serenata, né? Porque entrava de noite adentro, tanto eles tocando como a gente cantando. Era uma coisa assim fantástica. Que dormir, que nada, nego. O pessoal saiu daqui tocando, cantando até 5 horas da manhã. Quando eu comecei a conhecer a obra de Edgar Moraes, foi porque eu vim aqui nessa casa, aonde ele fez tantas e tantas composições e fazia reuniões, saraus. Normalmente dia de domingo ele se reunia com a família, toda a família grande. Edgar era muito amigo da minha família, amigo do meu pai, da minha mãe, da minha avó, Adelaide, e especialmente do meu tio Rubem Temporal, que era um amigo assim, era uma amizade de irmãos. E numa ocasião, minha avó perguntou a ele, Dega, e tem alguma coisa nova para a gente ouvir? Aí ele disse, tem, Adelaide.
foi quando ele compôs também Velhos Tempos de Criança. Velhos tempos de criança, recordo simplesmente e sempre a chorar. Eis a razão por que minha alma chora, sentindo os eflúvios da saudade, ao relembrar os carnavais de Andrada e não ter mais a minha mocidade. Então, quando ele tocou isso, foi uma choradeira total na minha casa, né? Eu me lembro, eu com essa idade chorava também, não sabia por que estava todo mundo chorando, mas eu chorei também. E depois a gente vem ver a riqueza, né, dessa letra, que ela não é triste, ela transmite esse sentimento, mas ela tem uma mensagem muito forte, muito verdadeira, né, que fica na gente. Quem não tem esse sentimento, eu acho que não vive. Ele vibrava muito com essas coisas e tinha um relacionamento de amigos muito grande. Ele era muito querido, ele era muito requisitado, ele era muito procurado. Quando chegava o carnaval, bem antes, ele tinha um apelidozinho chamado Degas. Só eram as pessoas Degas, que é Edgar Moraes, né? Chamando ele, convidando ele para sair nas agremiações. Batutas de São José, Banhista do Pina, Inocente do Rosarinho, Madeira do Rosarinho, Rebeldes Imperial. Foram muitas agremiações que ele era chamado para fazer os arranjos, arregimentar coral e orquestra e botar o bloco na rua. E ele, quando chegava perto do carnaval, muitas vezes um queria, outro queria, ele não podia. Dar vencimento a todos, fazer tudo, porque no dia do carnaval ele tinha que sair pelo menos em 2 blocos, e tinha não sei quantos. Aí ele se arrumava todo para ir, para botar o bloco na rua. Aí ele ia para apresentar o bloco, ia desfilar lá na rua, né? Aqui não, lá na cidade. Quando ele chegava era quase meia-noite, cansado e tudo. Aí tinha satisfeito porque botou o bloco e cantou as músicas todas. Era assim, ele gostava muito. E toda viagem que chegava aqui, eu digo, Moraes, eu digo, tá bom, é aqui. Eu vou lá. O Bloco da Saudade, fora de série, chegou aqui o ano, Virgem Maria. Essa rua ficou fechada, botaram ali logo arquivaram. Chegaram, eram quase 11 horas, saíram daqui, neguinho, quase 5 horas da tarde. Era tocando, e o pessoal tudo aí fazendo passo, tudo, entendeu? A minha filha mais velha, hoje, já há uns anos para cá, já quase há 30 anos, ela faz parte do coral, mas quando eu estava gestante dela, já com 9 meses, aí papai foi gravar uma música e queria que eu fosse para fazer parte do coral, e eu fui. Gravei essa música com ele. Pierrot, por que estás triste assim? Será que tua colombina te deixou por um arlequim? Bem vês, Pierrot, que tudo afinal não é mais que uma ilusão, um amor nos 3 dias de carnaval. Daí tinha um negócio, viu? Quando convidava alguém para vir aqui para casa, ou nessa, na outra, onde a gente estivesse morando, terminava em carnaval. E a gente pegava umas fantasias, umas coisas, se arrumava, pegava um carro de vassoura, pendurava uma toalha, qualquer coisa, botava um apito na boca, aí ele começava a apitar e botar música, a gente a tocar e a dançar. E vou mais além, porque me lembrei uma coisa, puxa outra. Aqui, nessa casa, ele fundou, aliás, ele tinha uma vontade imensa de ter um bloco que ele pudesse fundar. E ele não pôde fazer isso. E foi ele que me ensinou a regra básica do carnaval da marcha de bloco. Marcha de bloco é aquela que se canta marchando, que se canta caminhando. Se houver parada, não é marcha de bloco. Tem muita marcha de bloco que são verdadeiras canções. Canções serestas. Não é marcha de bloco. Então Edgar conseguia, com poucas estrofes, escrever, por exemplo, Valores do Passado, onde ele narra e cita todos os blocos dos anos de 1920,
que foi o apogeu desses grupos em Pernambuco. Quando ele não gravava aqui na Mucambo, ele gravava no Rio com maestros de lá, da época. Ele mandava os frevos de rua e eram gravados lá. E aí, quando ele mandava para o Sul, que vinha também, era tocado aqui, né? As rádios divulgavam as músicas de carnaval que eram gravadas. Era tudo divulgado. Quando chegava no carnaval, o que era cantado, frevo, canção, frevo de bloco, estava tudo, todo mundo afiado cantando. A gente participou de eventos com o papai, com músicas que ele escrevia em concurso, que eram classificadas, e a gente ia defender essas músicas na Rádio Jornal. Chegamos a fazer também na TV Jornal, chegamos a fazer também algumas vezes no Clube Português, com músicas carnavalescas. E a gente ia para defender as músicas dele, porque já ia tudo ensaiado, tudo preparado. Ele ensaiava aqui tudo direitinho com a gente. E assim, ele confiava muito. E o sonho dele era justamente, no futuro, isso era uma preparação para o que vinha lá na frente. Era a formação do coral. Porque depois que ele faleceu, aí o coral veio assim, de uma crescente muito grande, como está até hoje. E aí ele já não alcançou mais nada disso porque ele faleceu, né? Mas a vontade dele ficou assim, permanente na gente, na família. E dando continuidade a tudo isso, anos depois a gente veio iniciar esse trabalho do Coral Edgar Moraes, que essa semente foi plantada no Bloco das Ilusões, né? Começamos no Bloco das Ilusões, num convite de seu Enéas e Dona Carminha, Enéas Freire, presidente do Galo da Madrugada, e Dona Carminha, sua esposa, era presidente do Bloco das Ilusões, e eles foram nos convidar para fazermos parte da orquestra e posteriormente o coral, fazer o coral do Bloco das Ilusões. Começamos aí esse trabalho com o coral porque a gente já conhecia todo esse repertório e fomos também trabalhar o repertório do Bloco das Ilusões com seus hinos. E essa formação original, essa primeira formação do coral, ela veio também trazendo não só as filhas e netas, mas sobrinhas e parentes mais próximos, porque a gente precisava de um coral com mais ou menos 15 vozes para a rua, porque como é bloco, o bloco você faz na rua, você precisava ter uma massa sonora muito maior. Porque é importante falar, musicalmente falando, assim, que você tem o coral da rua, que é aquele que a gente chama na linguagem popular de voz gasguita, que grita, né? Que é para gritar mesmo porque está na rua. E você tem aquele coral que você coloca no palco e que já tem uma, vamos dizer, uma pegada, né? Uma pegada menos forte e que tem um trabalho mais vocal, de técnica, né? Que tem... a gente não diz mais nem menos porque não é legal a gente falar isso, mas que tem uma certa afinação e que se presta muito bem para gravar, que talvez não se preste para a rua. E tem as cantoras de rua, as cantoras de gravação. Porque aí nos filhos foram 3 mulheres e 2 homens e todas as 3 cantaram no coral. E hoje, além delas 2, já tem as minhas netas, que é Mônica Valéria e Vanessa Nayara, todas as 2 bisnetas de Edgar Moraes, minhas netas. Tem também no coral as sobrinhas de Edgar Moraes, Dulce Chacon, Ana Chacon, e tem a minha nora, que participa no coral, Marta Silvani. Esse é o time resistente, com 8 coralistas. E aí esse coral era muito grande, mas era uma festa muito bonita e a gente gostava muito de fazer esse trabalho. Só que aí a gente viu a necessidade de aprimorar esse projeto do Coral Edgar Moraes e levar ele para os palcos. Então, aprimorar como? Aprimorar trabalhando melhor essas vozes, refinando com técnica vocal,
com um preparo de respiração, de trabalhar melhor as músicas, os arranjos, de trazer novas composições, de procurar trazer nas composições tradicionais e antológicas novos arranjos. E veio o projeto do primeiro CD do coral, que gravamos em 1999 para o Carnaval de 2000. Então trouxemos para esse disco, que foi um disco voltado para frevo de bloco, patrocinado pela prefeitura, e o coral gravou. Quando terminou o coral, e agora? Qual é o nome que a gente dá ao coral? Aí ficou, não, bota aí qualquer um, não, tem que ter um nome. Vocês não são filhas e netas, porque não bota Coral Edgar Moraes? Foi uma sugestão de Carlos Fernando, aí ficou. Até hoje o Coral Edgar Moraes. Tem uma composição muito bonita de Edgar Moraes, que ele fala de uma história do Arlequim com a Colombina, com o Pierrot, que é Vingança de Arlequim, que está no CD do Coral Edgar Moraes, que é uma única composição que ele tem parceria, que é com Caio Costa Lima, essa composição. Então, assim, ele procura trazer nas poesias dele não só essa questão dos blocos, mas o romance, algumas brincadeiras, mas sempre a métrica, a letra, a poesia, relata tudo com muito lirismo, com muito saudosismo, com muito romance. Então, A Dor de uma Saudade, com muita saudade, a saudade de um irmão que já partiu. Então, no Valores do Passado, que ele fala assim: Bloco das Flores, Andaluzas Cartomantes, Camponeses a Posfum e o Bloco Um Dia Só. Corações futuristas, loucos em folia, pirilampos de peixe e pior. A flor da magnólia, lira do charme, sem rival. Jacarandá, a madeira da flor, crisantemos e tem bote, um dia de carnaval. Pavão dourado, camelo de ouro e bebê, os queridos batutas da Boa Vista, e os turulés de São José. Príncipe dos príncipes brilhou, virada noite também vibrou. E o Bloco da Saudade, que era o grande sonho dele, era ter um Bloco da Saudade que recordasse tudo aquilo que passou. Quando o papai faz Valores do Passado, a letra é toda voltada para os blocos que já foram extintos. Em 1962, ele escreveu esse hino, né? Eu acho que é um hino, não é só o hino do Bloco da Saudade, é o hino de todos os blocos, né? O Valores do Passado. Escreveu Valores do Passado e reuniu os amigos para mostrar a música, né? Meu pai, meu tio, o Tico, que era meu padrinho, Asto, e mais tantos outros, uma turma boa que tomava uma cachaçinha boa, né? E nessa reunião, nesse encontro, né, molhado, como a gente costuma dizer, alguém sugeriu criar um bloco. Só que foi natimorto, a ideia nasceu ali e morreu ali, né? Ele mesmo ficou e não prosperou, mas a música ganhou o mundo. A música passou a ser executada em todos os carnavais. Então, o Carnaval do Recife estava passando pelo seu pior momento, o Carnaval de rua, né? Então era assim, o Carnaval do Recife de rua era reduzido a pouco mais de 100 metros de uma passarela ali no centro da cidade, uma famigerada passarela, e as agremiações desfilavam ali. A banda municipal ficava ao lado e executava os frevos, as agremiações passavam ali, passou, cada um botava a sua fantasia embaixo do braço e ia embora. Enquanto isso, o carnaval dos clubes sociais, Esporte Internacional Português, né, o Caxangá, né, faziam monumentais festas, né, com artistas já vindo de fora, grandes orquestras, maestro Erlon Chaves, maestro Cipó, né, Valdir Calmon. Então, o Carnaval do Recife era isso aí, era o carnaval dos clubes sociais. E as ruas praticamente vazias. Você não via mais o que se via antigamente, aquelas disputas, disputas assim, no bom sentido, não é? Era adversários e não inimigos. Às vezes até extrapolavam um pouco de batutas com banhistas, madeira com inocentes, não é? Pão duro com
Clube das Pais com Vassourinhas. Então existia aquela rivalidade, mas que era uma rivalidade gostosa, que levava a gente a ir às ruas torcer pelas nossas cores, pelas nossas agremiações. E aí o Carnaval do Recife ele foi se esvaziando, não teve mais isso, e isso foi acabando, até que chegar ao ponto que chegou. Preocupado com isso mesmo, para a gente não dizer que fomos conversar com o Edgar por causa de um desafio, não teve nada de desafio nenhum. Zoca, conversando comigo, ele viu, teve a oportunidade de ver um ano como era o nosso carnaval, como estava o nosso carnaval, e ficou muito preocupado com isso. E nós começamos a conversar, isso em 73, carnaval de 73, né? Começamos a conversar e tal, aí que tal da gente aproveitar a música, o frevo de bloco, ou marcha de bloco, valores do passado, e criar um bloco que seria o Bloco da Saudade. E nós conversamos muito, trocamos muitas ideias, e eu disse, olha, tem uma coisa aí, a gente não pode criar esse bloco sem ouvir o mestre, porque a música tema é dele. E fomos à casa dele, eu me lembro, no dia de domingo, com a ideia, eu acanhado, Zoca mais acanhado ainda, né, e começamos a conversar, tomando uma cachaçinha, um tira-gosto e tal, e nós passamos para ele essa ideia. Ele ficou emocionado e disse, é tudo que eu quero, ver o meu bloco, o nosso bloco. E nós fundamos o Bloco da Saudade, né, e no primeiro ano que nós saímos, em cima de uma carroceria de caminhão do Cordeiro, da Rua Souza Bandeira, no Cordeiro, onde era a sede, era a casa de Zoca, né, para a Rua Guaicurus, em Campo Grande, né, onde ele morava. E quando nós chegamos no início da tarde, ele viu aquela coisa estranha assim, foi como se fosse uma surpresa para ele. E quando os componentes descem, a orquestra começa a dar a introdução de valores do passado, ele sentado na sua cadeirinha de balanço, levantou-se e disse isso assim, que foi uma frase maravilhosa. Abram alas, deixem o meu bloco entrar. Aí o bloco começou a tocar as músicas e ele maravilhado, ele assim, encantado com aquilo, né, que ele não teve oportunidade de ver, né, não teve oportunidade de ver o Bloco da Saudade cantando as suas marchas. E aí foi aquela festa toda, ele emocionado, e parece coisa do destino, né? Nesse mesmo ano, 74, 31 de março de 74, Papai do Céu levou o nosso Dega. E ele foi, mas foi com o desejo e a satisfação de ter visto pela primeira e última vez o Bloco da Saudade, né? O seu bloco. A partir de 1974, surge o Bloco da Saudade e no ano seguinte se firma o marco do novo Carnaval do Recife, que são os chamados blocos carnavalescos líricos. Eles vêm à rua, né, sobretudo na segunda-feira do Carnaval, e toma conta dos dias da folia, se mostrando contrário a esse sistema que foi criado com o chamado Carnaval multicultural, que tirou os desfiles das agremiações e segregou as apresentações do nosso carnaval em grandes palanques oficiais, tirando todo o brilho, toda a criatividade daquela festa, da festa maior de Pernambuco. Carnaval multicultural sem nenhuma razão de ser, porque o carnaval já começou multicultural, porque o carnaval já começou com os Bumba Meu Boi, já começou com a presença das cortes dos reis negros, que depois vieram a ser chamadas de maracatus, dos caboclinhos, que surge a partir de 1892, ganha as ruas com as agremiações de bairro, com Vassourinha, com lenhadores, com o Clube das Pais, e chega depois
com os chamados maracatus de orquestra que chegam do interior da Zona da Mata. Esse carnaval foi o carnaval de Edgar Moraes. Esse carnaval é hoje reverenciado por aqueles que cultuam o carnaval de Edgar Moraes, sobretudo pela sua família, pelas suas filhas, netas e bisnetas, sobrinhas que formam o Coral Edgar Moraes. E é interessante que o Bloco da Saudade, ele veio ser também inspiração para tantos outros blocos. E hoje a gente tem assim diversos blocos líricos participando do Carnaval de Recife, das festas de Momo que chamam, né? Mas que tudo também tem muito a influência desse resgate que o Bloco da Saudade trouxe lá em 1974. Em 1º de novembro de 2004, foi o centenário de Edgar Moraes. E nós tivemos um grande presente neste ano, que foi a data do aniversário dele se tornar uma lei municipal, onde se comemora hoje o Dia do Frevo de Bloco. Então, todo dia 1º de novembro é comemorado o Dia do Frevo de Bloco, porque é uma data municipal de Recife, né, da Prefeitura do Recife, e foi uma iniciativa de um grande compositor amigo nosso, Luiz Guimarães, que ele levou essa proposta na época para o vereador Luiz Elvésio, e a gestão no período era do João Paulo, e ele assinou essa lei. E neste mesmo ano, no Carnaval de 2004, Edgar Moraes e Capiba, que também era centenário dele de vida, foram os homenageados do Carnaval. Então eram 200 anos de frevo, Capiba e Edgar Moraes. Esse foi o tema, né, na época. E quando foi em novembro, no dia 1º de novembro de 2004, nós fizemos a primeira festa do Dia do Frevo de Bloco no Pátio de São Pedro, e que essa festa, ela não é só uma homenagem a Edgar Moraes, ela é homenagem a todos os blocos líricos, porque Edgar era uma referência nos frevos de bloco, e os blocos hoje e antigamente já cantavam a música dele e hoje também cantam as músicas de Edgar Moraes. Então é uma data que a gente homenageia Edgar, reverencia os blocos líricos, homenageia os blocos líricos e faz essa grande festa. E estamos numa parceria já de 4 anos com o Museu Passo do Frevo. E nessa parceria o museu tem um projeto chamado Arrastão do Frevo, onde eles fazem um arrastão com os blocos vindo do Marco Zero e termina numa grande confraternização na frente do museu, onde está o Coral Edgar Moraes, sua orquestra, os blocos líricos, foliões, apreciadores, maestros, compositores, todo mundo se confraterniza nessa data, nesse evento que a gente faz. Então já há alguns anos que a gente vem fazendo com o museu, com o Passo do Frevo, e por conta também da pandemia, que a gente, o ano passado e esse ano, nós vamos fazer uma live, né? Mas a gente espera muito que em 2022 possamos estar de volta presencialmente fazendo essa festa, homenageando a Edgar Moraes e aos blocos líricos, todos os blocos líricos. Então, para mim, é um motivo de sempre digo isso, muito orgulho de falar de uma pessoa do bem, uma pessoa que tinha um carinho muito especial pelas nossas músicas, pelas nossas tradições populares, principalmente com relação ao carnaval. Ele era a liturgia da vida dele era isso, era o carnaval, né? Onde ele se sentia bem, onde ele tinha dezenas de amigos, onde ele chegava era uma festa, né? Então aquela figura, né? Aquela figura esguia, aquela figura magérrima, né? Sentadinho na cadeira, conversava de uma elegância, né? De uma elegância extraordinária. Né? Então, essa imagem, tudo isso que me vem à memória, né, traduz esse sentimento de recifensidade, né? Esse sentimento de agradecimento por ter conhecido Edgar Moraes, por ter convivido uma parte, né, com as suas músicas, com os seus trabalhos, né, e por ter dado continuidade a esse trabalho tão importante para a cidade do Recife, que foi a criação e fundação do Bloco da Saudade.
O bloco A Troça, né, o Clube Elefante de Olinda, homenageou ele fazendo as camisas com um refrão de homenagem à folia. O que seria da vida afinal se não houvesse carnaval? Era um eterno sofrer arlequim, vivo, digo a começar por mim. Primeira estrofe. Segunda estrofe. Vem, meu carnaval, vem mostrar a saudade de um folião, pois a vida sem um frevo é nostalgia que fere e maltrata o coração. É isso, isso é Edgar Moraes. Ele sempre exalta, vem carnaval divinal, tua alegria espalhar, nos foliões em geral, que vivem loucos de saudade sempre a esperar. E é por esse carnaval de Edgar que a gente espera o ano todo. Sempre haverá um carnaval na vida de cada um de nós. Aplausos para você, Edgar, onde quer que você esteja, mas você está sempre presente nos nossos corações.